Naquela noite de temporal em Lisboa, quando Rodrigo Ferreira abriu a porta do apartamento, a última pessoa que esperava ver era Beatriz Almeida, ensopada da cabeça aos pés, apertando contra o peito a carta de demissão que ele tinha deixado na secretária dela naquela manhã. 6 anos antes, ela tinha escolhido o império da família e destruído o noivado entre os dois. Agora, atravessava a cidade debaixo de chuva para lhe dizer que aceitava a demissão profissional, mas perdê-lo da vida dela pela segunda vez não era algo que estava disposta a permitir. Rodrigo Ferreira tinha 39 anos e carregava uma ferida aberta no peito há 6 anos, uma dor que tentava sem sucesso curar e que sangrava cada vez que cruzava com ela nos corredores da empresa. Naquela manhã chuvosa de outubro, sangrou pela última vez antes de tomar a decisão de que já era o bastante, de que não aguentava mais torturar-se trabalhando lado a lado com a mulher que tinha optado por não o amar, que tinha preferido um império de cimento e ferro ao futuro que poderiam ter erguido juntos. Ele era o arquiteto principal do Grupo Almeida, a construtora mais prestigiada e respeitada de Portugal inteiro, diretamente responsável por projetos emblemáticos e arrojados que tinham transformado para sempre as paisagens urbanas de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro. Tinha desenhado torres de escritórios modernistas que apareceram nas publicações de arquitetura mais conceituadas do planeta. Empreendimentos residenciais de alto padrão que esgotavam completamente antes mesmo de ficarem prontos. E o trabalho que o tinha consagrado definitivamente como um dos maiores, a renovação brilhante do antigo mercado da Ribeira, transformado num polo cultural inovador que tinha recebido prêmios de design por toda a Europa e que era estudado nas faculdades de arquitetura, e como modelo de perfeição. Todo aquele sucesso profissional estonteante tinha uma raiz que pouquíssimas pessoas conheciam. Uma história de amor cortada que explicava a razão pela qual Rodrigo Ferreira, apesar de tudo o que tinha conquistado, jamais parecia genuinamente feliz. Essa raiz chamava-se Beatriz Almeida. Conheceram-se uma década antes, quando Rodrigo era um arquiteto jovem, determinado e cheio de conceitos revolucionários, recém-formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, com as notas mais altas da sua geração, e Beatriz era a filha talentosa do proprietário do Grupo Almeida, que acabara de voltar de completar um MBA de prestígio em Harvard com louvor. Ela tinha visto os projetos dele numa mostra acadêmica e contratou-o diretamente, convencida de que aquele rapaz tinha um dom capaz de revolucionar a empresa do pai. O que nenhum dos dois antecipava era apaixonarem-se perdidamente. Aconteceu aos poucos, de forma inevitável, como 2 rios que desaguam no mesmo oceano. As reuniões de trabalho transformaram-se em jantares que se prolongavam até depois da meia-noite. As discussões sobre projetos converteram-se em conversas sobre sonhos, medos e esperanças. E num determinado momento, sem que pudessem apontar exatamente quando tinha acontecido, deram-se conta de que não conseguiam viver um sem o outro. Durante 3 anos, Rodrigo e Beatriz tinham sido o casal perfeito. Ele desenhava os projetos mais inovadores que a empresa alguma vez tinha visto. Ela tornava-os realidade com a sua visão empresarial e a sua determinação inabalável. No campo profissional, eram uma dupla imparável. No campo pessoal, eram 2 pessoas que se completavam de formas que nenhum deles tinha experimentado anteriormente. Rodrigo pediu-a em casamento no terraço do primeiro edifício que tinha projetado para o Grupo Almeida, com as luzes de Lisboa a brilhar aos seus pés e um anel que tinha levado meses a escolher. Beatriz disse que sim, entre lágrimas de felicidade, e durante alguns meses o mundo tinha sido absolutamente perfeito. Mas depois o pai de Beatriz adoeceu gravemente e tudo mudou para sempre. Senhor Ricardo Almeida tinha cancro do pâncreas e os médicos davam-lhe menos de 1 ano de vida.
No leito de morte, chamou Beatriz e pediu-lhe a única coisa que podia pedir: que assumisse as rédeas da empresa familiar, que dedicasse a vida a proteger o legado que ele tinha erguido durante 40 anos, que colocasse o Grupo Almeida acima de tudo o resto. Beatriz teve de escolher entre o homem que amava e a promessa que tinha feito ao pai moribundo, e escolheu a promessa. Disse a Rodrigo que não podia casar com ele, que não podia dar-lhe a vida que merecia, que o seu dever estava com a empresa e não tinha espaço para mais nada. Devolveu-lhe o anel com as mãos a tremer e os olhos cheios de lágrimas, pedindo-lhe que a perdoasse por não ser suficientemente forte para ter tudo. Rodrigo quis lutar. Quis convencê-la de que podiam encontrar uma maneira de fazer funcionar, mas viu nos olhos dela que a decisão já estava tomada e que insistir só tornaria as coisas mais dolorosas para ambos. Saiu do Grupo Almeida nessa mesma semana, incapaz de continuar a trabalhar no lugar onde tinham construído tanto em conjunto. Aceitou um cargo no porto, tentou refazer a vida, saiu com outras mulheres que nunca conseguiram fazê-lo esquecer Beatriz. E depois, 2 anos antes, Beatriz ligou-lhe. A empresa estava em apuros. Precisavam de um projeto revolucionário para sobreviver e só ele podia desenhá-lo. Ofereceu-lhe condições que ele não podia recusar e prometeu-lhe que tudo seria estritamente profissional. Rodrigo voltou porque, no fundo, nunca tinha deixado de a amar. E esses 2 anos, a trabalhar juntos, tinham sido uma tortura requintada, vendo-a todos os dias sem poder tocá-la, colaborando em projetos brilhantes enquanto fingiam que não havia passado entre eles. Naquela manhã, tinha decidido que não aguentava mais. Escreveu a carta de demissão e deixou-a na secretária de Beatriz antes de ela chegar ao escritório. Não esperava que ela aparecesse na sua porta nessa mesma noite, encharcada de chuva, com aquela carta nas mãos e algo nos olhos que ele não via há 6 anos. Beatriz Almeida tinha completado 37 anos 3 semanas antes, celebrando sozinha no seu escritório do último andar, com uma taça de vinho tinto do Douro e a vista espetacular de Lisboa desde o piso 40 do edifício que Rodrigo tinha desenhado especialmente para ela. Aquele edifício que era o seu maior orgulho profissional e também a recordação mais dolorosa de tudo o que tinha perdido. Era a diretora-geral indiscutível de uma empresa que faturava centenas de milhões de euros por ano. Uma das mulheres mais poderosas e influentes do setor imobiliário português. Capa de revistas de negócios, convidada frequente em fóruns econômicos internacionais e, paradoxalmente, a pessoa mais profundamente solitária que conhecia. Tinha cumprido à risca a promessa sagrada que fizera ao pai no leito de morte 6 anos antes, quando ele se apagava lentamente, consumido pelo cancro que o devorava por dentro. Assumira as rédeas do Grupo Almeida quando absolutamente todos os concorrentes do setor e vários membros veteranos do Conselho de Administração apostavam abertamente no seu fracasso estrondoso. Lutara ferozmente contra os que queriam vender a empresa a fundos de investimento estrangeiros que a teriam despedaçado para vender por partes. Contra os que duvidavam publicamente de que uma mulher de 32 anos pudesse dirigir uma construtora num mundo de homens mais velhos e cínicos. Contra as crises econômicas brutais que tinham afundado sem piedade tantas outras empresas do setor. E tinha vencido cada batalha, emergindo mais forte e mais respeitada depois de cada desafio. O Grupo Almeida estava mais forte do que nunca, com projetos em todo Portugal e expansão para a Espanha e o sul de França. As revistas de negócios colocavam-na como exemplo de liderança feminina. As universidades convidavam-na para dar palestras. Os políticos procuravam o seu apoio. Mas o preço tinha sido exatamente o que Rodrigo tinha previsto 6 anos antes, quando lhe implorou que não escolhesse a empresa sobre a felicidade deles. Beatriz não tinha vida pessoal.
Não tinha relações que durassem mais de uns meses, porque nenhum homem conseguia competir com os seus horários impossíveis e a sua dedicação obsessiva ao trabalho. Não tinha amigos verdadeiros, porque tinha aprendido que na sua posição as pessoas aproximavam-se procurando favores ou informações. Não tinha família, além de uma mãe que vivia no Algarve e com quem falava uma vez por mês, por obrigação. E não tinha deixado de amar Rodrigo nenhum único dia daqueles 6 anos. Vê-lo regressar à empresa 2 anos antes tinha sido como voltar a respirar depois de estar a afogar-se. Trabalhar com ele nos novos projetos tinha sido recordar a razão pela qual se apaixonara por ele em primeiro lugar. A sua criatividade transbordante, a sua paixão por criar beleza, a sua maneira de olhar o mundo e ver possibilidades onde outros só viam problemas. Mantivera a distância porque era o que tinha prometido, o que ele claramente precisava para conseguir trabalhar ao lado dela. Fingira que não lhe doía cada vez que o via, que não sonhava com ele todas as noites, que não se perguntava constantemente o que teria acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente. Naquela manhã, encontrou a carta de demissão na secretária e sentiu o chão abrir-se debaixo dos seus pés. Leu as palavras formais, os agradecimentos profissionais, a menção de novas oportunidades que requeriam a atenção dele. Procurou nas entrelinhas alguma explicação real, algum sinal do que ele estava a pensar, e não encontrou nada, apenas a linguagem corporativa fria que usavam 2 desconhecidos. Durante todo o dia, tentou concentrar-se no trabalho, nas reuniões, nos números que precisavam da sua atenção. Mas a mente voltava sempre àquela carta, a Rodrigo, a certeza terrível de que se o deixasse ir embora desta vez, seria para sempre. Quando a tempestade rebentou sobre Lisboa naquela noite, Beatriz tomou uma decisão que ia contra tudo o que tinha construído em 6 anos. Pegou na carta, desceu ao parque de estacionamento e conduziu até ao apartamento de Rodrigo, no bairro Alto. Só quando estava parada em frente à porta dele, ensopada porque se tinha esquecido do guarda-chuva no carro, percebeu que não fazia a mínima ideia do que ia dizer. Rodrigo olhou para ela durante o que pareceram minutos eternos, processando a imagem surreal de Beatriz Almeida, a mulher mais controlada que conhecia, parada no limiar da porta, pingando água de chuva sobre o capacho. Fê-la entrar sem dizer uma palavra, demasiado confuso para formular perguntas coerentes. Deu-lhe uma toalha, ofereceu-lhe café quente, tudo com os gestos automáticos de alguém que está a ganhar tempo para entender o que se passa. Beatriz sentou-se no sofá da sala, aquele sofá que tinham escolhido juntos anos antes, quando planeavam uma vida que nunca chegou a existir, e olhou para ele com aqueles olhos escuros que ele nunca conseguira esquecer. Perguntou-lhe por quê. Por que é que se ia embora? Por que agora? Por que sem falar com ela primeiro? E Rodrigo, olhando para aquela mulher que tinha amado durante uma década e que o tinha despedaçado há 6 anos, sentiu que já não tinha forças para continuar a fingir. Contou-lhe a verdade. Disse-lhe que voltar a trabalhar com ela tinha sido um erro, que cada dia ao lado dela era uma lembrança do que tinham perdido, que não conseguia continuar a vê-la sabendo que nunca seria dele. Disse-lhe que continuava a amá-la, que nunca tinha deixado de a amar e que precisamente por isso tinha de ir embora, porque ficar significava morrer um pouco todos os dias e ele já tinha morrido o suficiente por ela. Se está a gostar desta história, deixe um like e subscreva ao canal. Agora continuamos com o vídeo. Beatriz escutou em silêncio, as lágrimas correndo pelo rosto, misturando-se com as gotas de chuva que ainda não tinham secado. E quando ele terminou de falar, ela disse algo que ele não esperava. Disse-lhe que tinha cometido o maior erro da vida há 6 anos, que tinha acreditado que cumprir a promessa ao pai significava renunciar a todo o resto e que tinha estado enganada, que tinha salvado a empresa, mas perdera-se a si própria no processo,
que a única coisa que queria todas as noites, ao regressar ao apartamento vazio, era tê-lo escolhido a ele. Disse-lhe que aceitava a demissão profissional, que entendia se ele não quisesse voltar a trabalhar no Grupo Almeida, mas que perdê-lo da vida outra vez era algo que não conseguia aceitar, algo contra o qual estava disposta a lutar com tudo o que tinha. Rodrigo olhou para aquela mulher encharcada que tinha atravessado Lisboa debaixo da tempestade para lhe dizer que o amava e sentiu algo que acreditava morto ressuscitar no peito. Perguntou-lhe o que estava disposta a fazer diferente desta vez, porque não ia voltar a passar pelo mesmo. Não ia ser a segunda opção depois da empresa. Não ia aceitar as migalhas do tempo e da atenção dela. E Beatriz, pela primeira vez em 6 anos, disse as palavras que ele precisava de ouvir. Os meses seguintes foram um território novo para ambos, um processo delicado de reconstruir a confiança que se tinha partido e aprender a ser casal de uma maneira diferente da que tinham sido antes. Rodrigo não voltou ao Grupo Almeida como funcionário. Em vez disso, abriu o seu próprio ateliê de arquitetura no centro de Lisboa, algo que tinha sonhado fazer durante anos, mas nunca tivera a coragem de tentar. Beatriz foi a sua primeira investidora, não como chefe, mas como sócia silenciosa que acreditava no talento dele. A relação entre eles cresceu devagar, com a cautela de 2 pessoas que já se tinham magoado e não queriam repetir os mesmos erros. Houve discussões que terminaram em conversas difíceis sobre o passado. Houve momentos de dúvida em que Rodrigo se perguntava se Beatriz realmente tinha mudado, ou se voltaria a escolher o trabalho quando as coisas ficassem complicadas. Mas também houve descobertas maravilhosas. Rodrigo conheceu uma Beatriz que não tinha visto antes, uma que se permitia ser vulnerável, que admitia quando estava esgotada, que às vezes deixava o telemóvel em casa para poder estar presente de verdade. Beatriz conheceu um Rodrigo mais maduro, mais seguro de si próprio, que já não precisava que ela o validasse porque tinha aprendido a validar-se sozinho. Beatriz começou a delegar mais no Grupo Almeida, algo que nunca tinha feito antes. Contratou um diretor de operações competente que conseguia gerir o dia a dia enquanto ela se concentrava na estratégia. Deixou de responder a e-mails à meia-noite. Começou a tirar férias verdadeiras pela primeira vez em 6 anos. Não foi fácil. Houve momentos em que o instinto dela de controlar tudo ameaçou sabotar a relação. Houve crises na empresa que a tentaram a voltar aos velhos padrões. Houve discussões dolorosas quando Rodrigo sentia que ela estava a priorizar o trabalho sobre eles. Mas cada vez que chegavam à beira do precipício, lembravam-se do que tinham perdido da primeira vez e encontravam a maneira de recuar. O ateliê de Rodrigo floresceu rapidamente, atraindo clientes que queriam a visão única dele e a reputação de excelência. Ganhou um concurso para desenhar o novo Museu de Arte Contemporânea de Braga, um projeto que o consagrou como um dos arquitetos mais importantes da sua geração. Um ano depois daquela noite de tempestade, Rodrigo levou Beatriz ao terraço do mesmo edifício onde lhe tinha pedido em casamento 6 anos antes. As luzes de Lisboa brilhavam igual a então, mas tudo o resto era diferente. Disse-lhe que não tinha anel desta vez, que não tinha preparado um discurso, que só tinha uma pergunta simples. Perguntou-lhe se queria tentar de novo, construir juntos o que tinham destruído, ser a mulher dele não apesar de quem ela era, mas precisamente por quem era. Beatriz disse que sim. 6 meses antes da data marcada para o casamento, a relação enfrentou a prova definitiva que ambos tinham receado secretamente desde o princípio. A prova que determinaria se realmente tinham mudado ou se estavam destinados a repetir os mesmos erros devastadores do passado. Uma crise financeira brutal atingiu com força o setor da construção em todo Portugal, desencadeada pelo colapso inesperado de vários bancos regionais e o endurecimento drástico das condições de crédito internacionais. O Grupo Almeida encontrou-se de repente numa situação delicada e perigosa, que ameaçava tudo o que tinham construído durante décadas.
Vários projetos importantes avaliados em dezenas de milhões de euros foram cancelados sem aviso prévio. Os bancos tradicionais fecharam completamente as linhas de crédito e, pela primeira vez em muitos anos, a empresa perdia dinheiro significativo todos os trimestres. O conselho de administração, nervoso e dividido, pressionou intensamente Beatriz para que voltasse a dedicar-se completa e exclusivamente à empresa, para que abandonasse a vida equilibrada que tanto lhe tinha custado a construir e regressasse aos dias escuros de 18 horas de trabalho sem descanso. Alguns membros veteranos até insinuaram com maldade que a relação com Rodrigo a estava a distrair perigosamente das responsabilidades como diretora máxima. Rodrigo viu o conflito refletido nos olhos escuros dela e soube imediatamente que este era o momento da verdade absoluta, o momento que definiria tudo o que viria a seguir. Se Beatriz voltasse a escolher a empresa sobre a relação como tinha feito 6 anos antes, seria o fim definitivo e irreversível. Não haveria terceira oportunidade para nenhum dos dois, mas desta vez algo foi diferente. Beatriz convocou uma reunião extraordinária do conselho e anunciou decisões que ninguém esperava. Propôs fundir o Grupo Almeida com outra construtora mais pequena, mas muito sólida, uma fusão que diluiria o controle dela, mas garantiria a sobrevivência da empresa. Anunciou que passaria de diretora-geral a presidente do conselho, um papel estratégico, mas menos exigente, que lhe permitiria manter o equilíbrio na vida. Quando os membros do conselho protestaram, Beatriz disse algo que deixou a sala em silêncio. Disse que o pai lhe tinha pedido que protegesse o legado dele e que o tinha feito durante 6 anos, sacrificando todo o resto, mas que tinha aprendido que proteger um legado não significava destruir-se a si própria no processo. E que o pai, se pudesse vê-la agora, preferiria que ela fosse feliz a que morresse sozinha atrás de uma secretária. A fusão completou-se 3 meses depois, e o Grupo Almeida sobreviveu à crise mais forte do que nunca. Beatriz tinha menos poder direto, mas mais liberdade do que nunca antes na vida adulta. Rodrigo observara-a durante todo o processo, preparado para o pior cenário, e o que viu convenceu-o de que desta vez era diferente. Beatriz tinha mudado de verdade, tinha escolhido a vida sobre o trabalho, tinha demonstrado que ele era a prioridade dela. O casamento foi numa quinta, nos arredores de Sintra, com vista para os campos de oliveiras que se estendiam até ao horizonte. Não foi uma cerimônia ostentosa de revista, foi uma celebração íntima com as pessoas que realmente importavam. 3 anos depois daquela noite memorável de tempestade em que tudo tinha começado pela segunda vez, Rodrigo Ferreira acordou na casa que tinha desenhado ele próprio com todo o amor e talento, situada nas Colinas Verdes, a norte de Lisboa, com vistas espetaculares para a Serra de Sintra, que se estendia majestosa até onde a vista alcançava nas manhãs claras de primavera. Beatriz ainda dormia tranquilamente ao lado dele, o cabelo escuro e sedoso, espalhado sobre a almofada branca de algodão egípcio, o rosto completamente relaxado numa paz profunda que só ele tinha o privilégio de conhecer e contemplar. No quarto contíguo dormiam os gêmeos Lucas e Martim, que tinham chegado ao mundo há exatamente 8 meses, transformando completamente as vidas deles de maneiras que nenhum dos dois tinha conseguido imaginar. A casa era, sem dúvida, o projeto mais pessoal e significativo que Rodrigo tinha desenhado em toda a carreira, mais importante até do que os edifícios premiados que levavam a assinatura dele. Cada espaço tinha sido pensado meticulosamente para a vida que queriam construir juntos. Cada detalhe refletia os sonhos partilhados que tinham demorado uma década a tornar-se realidade. Tinha desenhado um ateliê luminoso, com janelas enormes, orientadas a norte, onde ele podia trabalhar em casa enquanto ouvia os miúdos a brincar no jardim. Um escritório elegante e funcional para Beatriz,
com vista para o olival, onde podia fazer as videochamadas importantes do conselho de administração sem necessidade de ir à cidade. Quartos espaçosos e cheios de luz para os filhos que tinham sonhado ter durante tantos anos de separação. Uma cozinha enorme com ilha central, onde Rodrigo preparava jantares elaborados que antes não tinha para quem cozinhar. Beatriz tinha encontrado por fim um equilíbrio vital que 6 anos antes teria julgado absolutamente impossível de alcançar. Continuava a ser presidente respeitada do conselho da empresa fundida. Assistia pontualmente às reuniões importantes onde a voz dela continuava a ser decisiva. Tomava as decisões estratégicas fundamentais que marcavam o rumo do grupo. Mas a identidade dela já não estava definida única e exclusivamente pelo trabalho e pelo cargo, como tinha sido durante tantos anos solitários. Era esposa, mãe, uma mulher com amigos e passatempos, e uma vida que existia para além das paredes de um escritório. Rodrigo tinha construído um ateliê de arquitetura que agora empregava 30 pessoas e desenhava projetos em toda a Europa. Mas o mais importante que tinha construído estava aqui, nesta casa, nesta família que tinha demorado 10 anos a formar. Levantou-se silenciosamente para não acordar Beatriz e caminhou até a janela do quarto. O amanhecer pintava a serra de tons dourados e rosados, um espetáculo que nunca se cansava de contemplar. Pensou naquela noite de tempestade, em Beatriz encharcada na porta dele com uma carta de demissão nas mãos. Pensou em tudo o que tinha passado entre eles. O amor, a perda, os anos de separação, o reencontro doloroso, a reconstrução lenta de algo que acreditavam destruído para sempre. Às vezes a vida dá-nos segundas oportunidades, pensou. E a sabedoria está em reconhecê-las quando chegam e ter a coragem de as aceitar. Beatriz acordou e encontrou-o ao lado da janela. Aproximou-se e abraçou-o por trás, encostando a cabeça nas costas dele. Perguntou-lhe no que estava a pensar, e Rodrigo contou-lhe a verdade. Estava a pensar que ficava grato por ela ter atravessado Lisboa debaixo da chuva naquela noite, que não tinha aceitado a demissão dele sem lutar. Beatriz sorriu e disse que tinha sido a melhor decisão da vida, que desistir na primeira vez tinha sido o maior erro e que recuperá-lo tinha sido a maior conquista dela. Do quarto ao lado, um dos gêmeos começou a chorar e ambos sorriram. Mas um dia estava a começar na casa que tinham construído juntos, pedra sobre pedra, depois de terem tido de demolir tudo e começar do zero. E foi nisso que Rodrigo pensou enquanto caminhava em direção aos filhos. Era exatamente como deveria ser. Se esta história nos recorda que o amor às vezes precisa de segundas oportunidades, que nunca é tarde demais para corrigir os erros do passado e que algumas pessoas valem a pena perseguir, mesmo debaixo de chuva forte, deixe um pequeno sinal no comentário aqui embaixo. Um gesto simples que significa muito para quem cria estas histórias do coração. E se ficou até ao fim, se optou por acompanhar Rodrigo e Beatriz nesta viagem de amor perdido até encontrar um lar, então esta história continua viva também em si, porque as histórias mais bonitas às vezes nascem dos momentos mais difíceis, às vezes de uma carta de demissão, às vezes de uma mulher que atravessa uma tempestade para não perder o homem que ama, às vezes de duas pessoas que aprendem que o verdadeiro amor merece uma segunda oportunidade.